Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do nosso Toagrocast, que é o podcast da Toagro. Hoje eu tenho uma convidada super especial para falar de um assunto ainda mais especial. Hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional e eu estou aqui com quem? Vânia Rocha, eu sou convidada, mas você também é, né? Porque nós vamos fazer um bate-papo e não vai ser uma pergunta e resposta. Mas eu Exatamente. sou Vânia Rocha, é um prazer estar aqui com vocês, faço parte da diretoria da Toagro. E esse tema realmente é apaixonante, porque é aquilo que a gente vivencia na empresa diariamente, né, Eduardo? Você, como nosso RH, sabe mais que tudo. E vamos falar aqui várias coisas que a gente faz, como que a gente desenvolve a nossa cultura e a nossa gestão organizacional. Perfeito, ótimo. E para começar esse assunto, Vânia, o que que é, vamos falar de um modo geral, não ligado à organização. O que que você entende como cultura? Olha, cultura ela tem várias definições, mas para mim a cultura é aquilo que a gente vivencia diariamente na empresa. É a forma como as pessoas se comportam e se desenvolvem ali diariamente na empresa, né? E eu penso que a cultura, acima de tudo, ela é uma extensão dos meus princípios e os meus valores, e está muito ligado ao meu CPF, né? Dentro dessa cultura, eu, enquanto pessoa, eu carrego princípios e valores que tenho a minha cultura dentro do meu seio familiar, e quando eu vou para uma organização que eu encontro outras pessoas com outras culturas, com outros princípios e outros valores, a gente tem que ter esse alinhamento organizacional que é a nossa cultura, né? Mas para mim, a cultura é aquilo que se desenvolve e se alinha diariamente dentro da empresa. Exatamente. É uma coisa que eu gosto de falar sobre cultura, é que cultura, conforme o ambiente, ela vai mudando. Então, se eu estiver em um país Sim, diferente, vai ser uma cultura cultura totalmente diferente. diferente. Se eu estiver em outra casa, vai ser outra cultura. Então, em todos os lugares, a gente encontra um pouquinho de cultura. E não E tem certo nem errado, né? exatamente, exatamente. O que é mais curioso, o que é mais interessante da cultura é exatamente isso, que pra gente pode ser anormal, digamos assim, ou diferente, para outra pessoa é super normal. Exatamente. É, Depende muito do ambiente, né? E por isso que, para mim, né, a concepção que eu tenho é que cultura é um alinhamento, né? Alinhamento de expectativa, alinhamento de convivência, porque a cultura ela vai se fortalecendo, né? Sendo ela de um jeito positivo ou negativo, né? Falando já dentro de uma organização, ela vai se fortalecendo. Então, sim. nós precisamos ter esse alinhamento para que seja uma cultura forte, firme e positiva. Exatamente. E é engraçado que mesmo que eu não fale a cultura organizacional de tal empresa, provavelmente não, com certeza aquela empresa já vai ter uma cultura. Sim, ela não precisa ser externada. A cultura, ela existe independentemente de eu externá-la ou não. Por quê? Porque ela se concretiza com os atos, com as ações, né? Com o que o colaborador e as pessoas que estão envolvidos naquele ambiente, seja ele de empresa, organização, o que for, ela se externaliza pelas minhas ações, né? As ações das pessoas que estão ali. Então, tem cultura oculta, que a gente chama também, né? Que é aquela cultura que ela não é verbalizada, mas que alguém que tem algo a externar, ele vai fazendo de uma forma oculta e vai se enraizando. Por isso que depois a gente vai falar aí que nós temos que ter esse alinhamento e como cada empresa e organização tem a sua cultura. E nós temos cultura positiva e negativa. E o Negativa, né? objetivo é que em toda empresa, organização, a gente cultive uma cultura positiva. Imagina, nós falando enquanto Toagro, né? Nós recebemos colaboradores de diversas denominações, vamos dizer assim, né? E a gente não tem restrição e nem preconceito nenhum, até porque a gente faz um processo seletivo bem feito, né? Não tem Exatamente. essa acepção de pessoas. E a gente recebe pessoas de várias concepções, vamos dizer assim. Mas cada uma pensa de um jeito. Já imaginou se a gente não tivesse uma cultura, como que iria ser? Cada um Exatamente. iria implantar a sua cultura dentro da empresa. E aí como que
que seria esse alinhamento, aquele mais forte, com a personalidade, a cultura mais forte, ele implantar aquilo ali. O que influencia mais. O que influencia mais, só que nem sempre aquela sua cultura, ela faz sentido dentro da minha empresa, né? Por isso que a gente precisa fazer esse alinhamento. Não que esteja errado, como eu falei no início, mas para a organização precisa-se desse alinhamento. Exatamente. E hoje em dia está muito na moda a gente falar sobre cultura organizacional, fit cultural, a cultura de tal empresa é uma cultura positiva. Forte. Exatamente, cultura forte. E você acredita que o que se dá o motivo dessa popularidade da cultura organizacional? Olha, eu vejo, como eu te falei, é mais voltado para a questão de pessoas, né? Nós trabalhamos com pessoas, não só na organização, mas nós somos seres humanos e a gente está em contato com qualquer pessoa, por mais isolado que você esteja, você tem algum contato, né? Sim. Então, essa cultura, ela está muito voltada, é de pessoas para pessoas. A gente fala isso muito com frequência lá dentro da empresa, né? E o que você pensa, o que eu penso, precisa desse alinhamento para que a nossa cultura seja uma cultura positiva, né? A gente tem os nossos princípios e valores, nós temos o nosso manual de cultura e esse fit cultural, ele precisa ser externalizado. Sim. Né? Porque fortalece a marca, né? Os colaboradores e as pessoas, parceiros, né? Até os próprios clientes, eles precisam entender qual é a nossa cultura, né? A cultura organizacional, até porque para ele ver se alinha com a dele também, sim, né? Sim. Então envolve todo um contexto, a gestão e a cultura organizacional, por isso que é um tema apaixonante. Exatamente. Né? E é o que eu sempre digo, né? Que a cultura, o fit cultural, ele é muito positivo por quê? Porque ali você vai conseguir alinhar suas expectativas e não vai gerar sofrimento. Porque se eu tenho uma cultura oposta ao que a empresa está pregando, eu vou sofrer. Agora, se o funcionário tem uma cultura oposta e ele não consegue exercer a cultura da empresa, a empresa vai sofrer. Então, vai ser frustrante para ambos os lados. E é por isso que a gente tem que alinhar essa expectativa no processo seletivo, Exatamente. Que é como a gente faz lá, né? O nosso processo seletivo, ele tem várias etapas onde nós buscamos alinhar com aquele possível, já é candidato, vamos dizer assim, né? Mas alinhar como que a empresa trabalha. A gente senta, mostra o nosso manual de cultura, né? Mostra o nosso princípio, nossos valores, por que nós contratamos, por que nós demitimos. Então, ele já chega entendendo da cultura organizacional. E na né? entrevista nós já temos as perguntas chaves para saber se a cultura vai ser, se o fit cultural é aquele ali, se aquela pessoa... Como aquelas perguntas funcionam, né? A gente Exatamente. consegue, assim, de forma muito leve, entender qual é a cultura daquele colaborador e se realmente ele está alinhado à nossa. Sim. Reforçando, não é que ele não esteja certo, né? Mas se não estiver alinhado com a nossa... Vai gerar sofrimento para a pessoa e para a empresa. Em Eduardo, ficou muito mais fácil depois que nós implantamos a nossa cultura, né? Inclusive, eu entrei na Toagro no dia da implantação da cultura. E o que você achou? Eu achei muito bom. Você já tinha essa noção de cultura organizacional? Eu entendia porque eu já tinha estudado sobre, mas vivenciar é completamente diferente, né? E participar de um evento de lançamento de cultura, eu fiquei, gente, mas a empresa realmente é organizada. Impactou positivamente? Muito, então, muito, é esse muito. impacto que nós precisamos repassar, né? Para o colaborador interno, né? Que a gente chama de clientes internos, para os nossos clientes, né? Esse impacto, esse fit cultural que nós temos. E foi um evento grandioso, né? Não, foi maravilhoso. E além disso, a gente reforça, né? Fazemos o reforço frequentemente cultura, o reforço da cultura. Agora, não sei se você vai... Não, eu acredito que tenha sido primordial a minha participação nesse evento de cultura, porque eu fui contratado um dia antes, à noite. E você lembra? Lembro, e teve uma exigência, não é? Sim. Você achou que aquilo lá foi um fit cultural? Ou... Sim, sim. Até porque teve algumas perguntas que na hora... Não faziam sentido, assim, às vezes, não entendi. Mas depois que eu estava dentro, eu entendi o porquê. E hoje em dia, quando eu lembro da minha entrevista, eu fico assim, caraca, mas era exatamente o fit cultural da Toagro. E você sentiu que o que a gente fez, o processo seletivo que nós fizemos com você é realmente o que você vivencia hoje. Exatamente. Não é verdade? Sim, então, sim.
você não chegou e não teve surpresas, vamos dizer assim, porque a gente já tem todo esse processo, né, de gestão organizacional. E a gente tem uma frase que a gente gosta de usar muito, eu e o Edivan, que a gente fala assim, que a gente precisa demorar para contratar, né? Porque, né, nessa contratação, e se a gente erra na contratação, nós vamos perder mais tempo aí no treinamento interno e na seleção dessa pessoa, assim, das habilidades dentro da empresa. É um gasto de tempo, de o dinheiro, recrutamento e a sua pasta, vamos dizer assim, que é a pasta do RH, ela tem um papel fundamental dentro da cultura organizacional, porque você é responsável pelo endomarketing da empresa, né? E nós reforçamos a cultura da nossa empresa por meio do nosso RH, né? E espero que esteja dando certo. Já está, né? Que a gente vê isso dentro dos colaboradores. Sim, né? O engajamento, a participação, eu gosto demais. E já que estamos falando aqui sobre cultura organizacional, você conseguiria descrever como que é a cultura da Toagro em poucas palavras? Jeito de ser Toagro. O jeito de ser Toagro, a gente tem o nosso jeito de ser Toagro dentro do nosso manual de cultura. Mas antes de falar do nosso jeito de ser Toagro, eu preciso falar que a cultura, ela precisa ser externalizada. Por isso que eu falei que ela é uma extensão do meu CPF e do CPF do Edivan, né? São os nossos princípios, nossos valores de quando nós começamos a fundar a empresa que a gente vem carregando. E a gente sente que a cultura ela está enraigada ali com os colaboradores, né? Quando a gente visita um cliente lá na ponta, igual a gente já fez algumas vezes, e o cliente fala alguma coisa que o consultor, que o colaborador falou, que é aquilo que a gente fala, né? Então a gente sente, nossa, o que eu quero transmitir, o meu colaborador, o meu consultor, ele realmente está transmitindo para o meu cliente final, né? Então, essa cultura aí de jeito de ser Toagro, e a gente tem vários jeitos de ser Toagro, é ser proativo, é ser otimista, né? É ter os valores, né? Os valores concretizados que a gente tem lá, que são vários, dentre eles a transparência, a honestidade. E o importante é que esse jeito de ser Toagro, quando a gente fala da cultura, ela está forte lá, eu tenho certeza que já está, porque os nossos colaboradores já fazem isso, né, Eduardo? Eles mesmos são os nossos guardiões da cultura. Exatamente. E aquele interessante, que é aqueles que não vivem a nossa cultura, eles mesmos se expelem, né? Chega um momento que a cultura ela está tão forte, que aquele colaborador que não está ali engajado no nosso ambiente, né? Na cultura que a empresa acredita, ele se sente fora do barco, né? E os próprios colaboradores começam a cobrar dele, ou ele entra na cultura, ou ele mesmo se demite, como a gente fala lá. E isso é importantíssimo, em primeiro lugar. A equipe de líderes, né, a diretoria, os líderes, gestores, eles precisam ser os guardiões da cultura para que essa cultura seja disseminada. Mas o nosso jeito de ser Toagro, ele é muito claro, né? É a transparência, é ser otimista, é resolver problemas, é tratar o cliente da forma como gostaria de ser tratado e vários outros lá que a gente tem. E quais são os valores fundamentais na cultura do Grupo Toagro? Os nossos valores também estão no manual de cultura, né? Que é transparência, honestidade, sempre falar com a verdade, né? E eu fico assim tão feliz porque o quanto foi mais fácil depois que nós implantamos a cultura para nós tomarmos as nossas decisões. Porque você sabe, a gente já teve vários casos lá em que a gente só chegou para o colaborador e falou: você não está vivenciando a nossa cultura. Quando você passou pelo processo seletivo, você conheceu o nosso manual de cultura, nós questionamos se você estava disposto e você por aqui você não está vivenciando. Então, ele entende se no caso ele for demitido, né? Por que ele não... Por que ele está se desligando, vamos dizer assim? Por conta dessa cultura que não estão sendo alinhadas. Como eu entrei no dia do lançamento do evento de cultura, eu não tenho muita noção de como era antes. Mas, na última viagem que eu fiz para a Tailândia, na nossa unidade lá do Pará,
Um dos nossos gerentes, Tem o que Pedro... explicar que é a unidade do Pará, né? Exatamente. Um dos nossos gerentes, o Pedro, ele falou assim, Eduardo, você não tem noção como a Toagro ficou muito melhor depois do lançamento da cultura. Sim, é o que eu falo, é porque se eu tenho a nossa cultura, como eu falo, a minha cultura, a cultura do Edivan, que nós que fundamos a empresa, né? Mas a gente demonstrava, mas ela não estava externalizada em um manual, né? Então, eu me lembro que nós passamos 2 ou 3 meses, nós dois mesmo, escrevendo um manual, quem somos, contamos um pouco lá da nossa história, inclusive está até no nosso site, para quem quiser, né? Sim. Ver lá um pouco da nossa história. Falamos da nossa marca, escrevemos lá quais são nossos princípios, nossos valores, que são aquilo que nós dois acreditamos. Embora a gente acreditasse, mas a gente não tinha externalizado e colocado num papel e dizer assim, ó, colaborador, aqui, ó, a partir de hoje nós precisamos que você venha conosco no propósito da nossa empresa. Lá nós falamos também sobre propósito, né? Porque, embora nós sejamos uma empresa de venda, ela é uma empresa de propósito. E a gente fala muito isso no nosso processo seletivo. E para que essa cultura ela seja forte, aquele que está entrando, ele precisa entender que ele não está indo ali apenas por oferecer um serviço e receber por isso, né? Ele tem que entender esse fit cultural da empresa, que por trás disso tem os nossos projetos sociais que a gente faz, que também fortalece a nossa cultura. E faz, né? Parte da cultura. E faz parte da cultura e eles estão ali abraçando a causa, vamos dizer assim. Faz, né? Tanto parte da cultura, todo esse engajamento social, que nós temos um projeto aí, não pode falar muito, mas no meio do ano que eu já estava pensando assim, e se a gente fizesse um projeto social junto com isso? Não, então, o projeto é o que não falta para nós. Está dentro da nossa cultura, né? Inclusive, um dos nossos valores é transformar pessoas, né? Pessoas, aqui os nossos clientes internos, como a gente chama, pessoas que são os nossos clientes e a pessoa na comunidade no geral. A gente fala muito isso, né? E o que eu vejo? A cultura... Não basta eu escrever lá missão, visão e valores. Nós que somos empresários, nós temos que ter essa consciência de que não basta eu escrever, né, o que é missão, o que é visão, o que é valor e colocar lá no mural, no quadro da empresa, se eu não vivenciar isso diariamente com as minhas ações. A cultura ela precisa ser vivenciada. Esse é um diferencial muito grande, porque eu consigo ver que vocês realmente vivem a cultura da Toagro. Sim, porque a extensão do CPF, como eu estou falando, né? Mas já era assim antes? Era, mas como eu falei, não se externalizava, né? Não se externalizava e a gente não tinha um processo seletivo meio que acurado, como o Edivan fala. Primeiro a gente cresceu e depois a gente foi montando os processos, porque também não conseguíamos fazer tudo ao mesmo tempo, né? E às vezes o processo seletivo eu vejo ele como muito importante. Então, o principal, é né? O coração, né, Eduardo? Sim, exatamente. Então, assim, a gente não fazia um processo seletivo bem feito, né? Não tinha todas as etapas que a gente tem hoje, né? Que nós sentamos e alinhamos com você como que a gente queria, né? Então, às vezes, a gente não passava para o colaborador que estava chegando o que a gente queria, né? Porque era tudo muito rápido. Não, ei, você tem essa formação aqui, vamos lá. Sim. E a Sem gente entender, errou, né? a gente errou. Eu confesso que a gente errou porque nós contratamos de uma forma menos seletiva, vamos dizer assim, né? E quando a gente começa a externalizar o que realmente a gente quer deixar claro, são acordos que a gente faz. Tudo que é acordado antecipadamente, né, com aquele que está entrando na sua empresa, depois até para você cobrar é mais fácil, né? E é engraçado como fica muito mais fácil, porque eu me baseio muito pelo nosso manual de cultura. Inclusive, lá no final dele tem assim, caso você tenha alguma dúvida, volte esse manual aqui, que eu tenho certeza que ele vai guiá-lo. Então, caso eu tenha alguma dúvida, eu vou lá e... então é assim. E assim... tem que deixar muito claro que nós escrevemos o nosso manual de cultura, ficamos ali 2, 3 meses, fizemos esse evento de cultura com muita organização. Ele foi assim, tem inclusive, quem quiser ver, tem lá no nosso Instagram esse vídeo que foi fantástico, né? Os próprios colaboradores, eles deram depoimentos, né, de como foi aquele dia.
mas o manual de cultura de uma empresa, ele não está pronto e acabado. Exatamente. Nós mandamos imprimir aquele manual lá com os nossos princípios, valores Inclusive, e tudo. a gente já alterou algumas E coisas. aí a gente já vê que no dia a dia é dinâmico, né? O que eu escrevi lá, que fez um ano agora, eu sei que já precisa ser mudado, né? Os nossos valores, a gente pensou, não, a gente precisa acrescentar mais esse valor aqui, porque na vivência, ali no dia a dia, nós percebemos que tinha valores que a gente precisava fortalecer mais, né? Então, na próxima edição, porque a gente pode imprimir, a gente vai incluir e modificar. Então, não adianta também eu escrever o que eu quero e guardar lá, entregar para o colaborador e não revisar, né? E aí a gente tem os nossos rituais, que é o que eu chamo de ritual de fortalecimento da cultura, que são as nossas... o reforço mesmo da cultura, é um ritual de transformação, de fortalecimento da cultura. A nossa reunião de líderes que a gente faz mensalmente é um reforço da cultura, né? O feedback, hoje a gente tem o dia do feedback que nós implantamos recentemente, é um reforço da cultura, né? Onde cada gestor senta com seus liderados, tem um dia do mês específico para isso, né? Última sexta-feira do mês. Última sexta-feira do mês. Então, são esses reforços de cultura que faz com que a cultura se fortaleça, né? A gente tem também toda primeira segunda-feira do mês, trazer informações para o nosso colaborador, que está atrelado aí a transformar a pessoa, né? Valorizar o colaborador que tem um conhecimento que pode ser transmitido para outro. Então, Exatamente. a cultura, ela é dinâmica, né? Então, mas tudo tem seu tempo, como diz o Edivan, né? Tudo tem seu tempo. A gente cresce, a gente vai implementando os processos e daqui 5, 10 anos a gente vai entender que a gente tem muito ainda a melhorar. Eu sempre falo, sempre dá para melhorar, né? É os treinamentos que a gente faz também, né? Com os colaboradores que tivemos esse final de semana, também é reforço da cultura. E não pode parar. Ela só não pode deixar de existir. A cultura e a gestão organizacional não pode deixar de existir. Falando um pouco, entrando nesse viés, como que foi a evolução da cultura da Toagro da criação até hoje em dia? Como que você vê isso? Então, a gente sempre falou que nós temos pilares, né? Que são pessoas, processos, né? Tudo é pessoas. A gente entende isso aí. E a evolução foi, primeiro a gente faz o que a gente precisa fazer, que é crescer, aparecer no mercado. Hoje a gente já tem a marca mais fortalecida que eu vejo, que é por conta da cultura, né? E aos poucos o fortalecimento da cultura, ela é na vivência diária, né? Não é, já pensou se eu tivesse feito só aquele evento de cultura e tivesse há morrido um ali ano atrás, né? Mas pergunta ao colaborador, todos os que estão lá, eles têm alguma coisa que ficou marcado neles, né? Tem uns que falam, eu vi lá que a gente não aceita mimimi, né? A gente coloca lá, não aceitamos mimimi, resolva problemas, né? Sim. Porque é um fit cultural nosso também de resolver problemas, né? Exatamente. E quais foram as iniciativas específicas que foram implementadas para fortalecer a cultura além desse evento e além do reforço de cultura? É o que a gente falou, né? É o que a gente acabou de falar aqui, né? A gente implementa ações que a gente vê que precisa reforçar a cultura conforme o dia a dia nosso, né? A gente percebeu da necessidade de implementar projetos, que é isso que a gente vai lançar, né? Um reforço da cultura. Dia T, que é o dia T que a gente fala, né? É o dia do feedback também, né? A gente é um reforço da cultura. Então, são ações que a gente precisa, primeiro, sentir o clima organizacional, aí vem a gestão, né? Nós, enquanto diretores, e vocês que estão conosco enquanto gestor, como que está o nosso clima? Nós fazemos a pesquisa de clima, né? Com alguma frequência, como que está o clima da minha empresa, de que forma os colaboradores estão, porque eu vejo assim que a cultura, como eu falei, não é missão, visão e valores, mas é ali naquele bate-papo no dia a dia com o colaborador. Eu sento ali no cafezinho, o colaborador fala alguma coisa que ele não está sentindo legal, né? A gente dá essa abertura, né? Da gestão horizontal, né? E senta ali, o colaborador dá uma sugestão, né?
Ele precisa argumentar por que aquela sugestão dele é válida, mas o Edivan, e a gente sempre fala também que nós não somos donos da verdade. A nossa cultura de gestão horizontal, né, faz fortalecer também a cultura organizacional, porque a fala do colaborador é importante, né? Agora, se tem um que está, vamos dizer, há 10 anos na empresa, o outro chegou agora, eu vou dar uma sugestão, vou aceitar? Sim, argumente. Né? Por que a sua sugestão precisa ser implantada? E às vezes são ótimas ideias. E a gente tem que ouvir o colaborador. Já ouvi várias pessoas reclamando, mas a mão de obra aqui é muito ruim. Mas o que você está fazendo para a sua mão de obra ser qualificada? Né? Ele tem qualificação técnica, mas a comportamental, ela é a empresa que está trabalhando ali diariamente. Você vai analisar o comportamental no momento do processo seletivo, né? Mas esse aperfeiçoamento do comportamental é com o reforço da cultura. E hoje em dia a nossa comunicação interna ela é muito boa relacionada à explicação, a toda a divulgação da cultura, porque todos os nossos projetos eles são divulgados, vamos em todos os colaboradores para ter certeza que todos entenderam o que vai acontecer, convidamos, fazemos o engajamento de todas as formas possíveis. Até like pede lá, né? Até like pede lá. Gente, o Eduardo, quando ele vai, olha só o quanto é interessante esse fit cultural, que eu entendo como fit cultural. Se ele vai dar uma notícia, ele joga lá no nosso grupo, né, do WhatsApp, e ele fala assim... Gera todo o suspense. Querem notícias? Eu tenho notícia boa, quero tantos likes, né? Então, as pessoas se engajam. Isso é engajamento, isso é fortalecimento da cultura. E há essa comunicação que nós, né, que eu também estou aí no RH, ela é fundamental perguntar, colaborador, você entendeu a mensagem, né? Sim. Quando a gente manda um recado lá no nosso grupo interno, né, que a gente tem, você entendeu a mensagem? Tem alguma dúvida? Me procure que eu vou te esclarecer. E a gente faz questão com que todos realmente tenham entendido o que foi falado. Por isso que, além de mandar no grupo, eu sempre vou no privado também. Você entendeu? E aí, tá tudo bem? O que está acontecendo? Que é para garantir realmente que todo mundo foi alcançado. Porque uma mensagem só, às vezes, no grupo, eu vou ler daqui 2 dias, 3 dias. E eu vejo assim, a cultura ela precisa ser firme, aquilo que eu coloquei lá no manual, eu preciso segurar, né? Ela tem que ser forte, que é quando o colaborador externaliza que entendeu a cultura, mas ela também tem que ser flexível, né? Com a gestão horizontal, o colaborador ter direito de participar, né? Eu conheço várias empresas que o grupo interno de WhatsApp é fechado, é só o dono da empresa que fala, entendeu? Então, como que você vai fortalecer a cultura se você não ouve o seu colaborador? Exatamente. Né? Uma das frases que nós ouvimos nos últimos treinamentos que nós fomos é duro com processos e suave com pessoas. Exatamente. Tem uma frase que diz assim, você tratar com carinho de mãe e exigir com... como é que fala? Com disciplina militar, vamos dizer assim, né? Eu implantei, né? É até o Geraldo Rufino, salvo engano, que fala isso aí, que a gente precisa entender de pessoas, porque nós tratamos, as pessoas elas têm sonho, né? Um fit cultural que a gente também tem muito forte, é de abraçar o sonho do colaborador. Isso é cultura, gente. O colaborador, inclusive, ele chega aqui na empresa, a gente fez essa pergunta para o Eduardo, qual o seu sonho? Onde você quer estar daqui 5 anos? Isso a gente faz no processo seletivo, porque eu quero entender do Eduardo não só enquanto RH, eu preciso entender do Eduardo enquanto pessoa. Porque se ele me falar daqui 1 ano eu quero ser jornalista, eu estou perdendo tempo no meu processo seletivo, eu estou perdendo tempo ali no meu recrutamento e daqui 1 ano ele não está realizando o sonho dele. Isso é cultura e ajuda demais. Exatamente. Hoje, inclusive, eu estava fazendo uma entrevista com o Edivan e eu falei a famosa frase do Edivan, que é o quê? Dentro da Toagro cabe... o sonho de todo mundo. Exatamente. Esse é um fit cultural. Nós temos frases que elas são, né, já fortes ali e o próprio colaborador já entende. Isso é cultura. Né? E eu estava conversando com um futuro colaborador e já estava falando para ele que dentro da Toagro realmente cabe o sonho de todo mundo, porque eu vivencio isso. Então eu tenho não só conhecimento, como eu tenho propriedade para falar isso.
né? E sabe outra coisa que eu vejo quando a cultura ela está bem forte ali dentro da empresa que a gente vivencia? É quando um colaborador novo chega, ele fala, e aí, né? Já aconteceu várias vezes. Chega para um outro colaborador e fala assim, e aí, como é aqui dentro, assim, assim. E o colaborador que já está, igual você falou, eu vivencio, aqui é um lugar bom. Isso é cultura reforçada, né? Quando o colaborador que está chegando ouve do outro colaborador aquilo que nós queríamos dizer. Aqui cabe seu sonho, aqui cabe seus projetos, aqui você pode falar. Não significa que todas as reivindicações elas serão aceitas, né? Mas a gente não é dono, nós não somos dono da verdade e aquilo que eles trouxessem. Quantas vezes você já vivenciou isso, né? A gente tem uma ideia, a gente traz para a mesa, aí você fala, o colaborador teve essa ideia, aí a gente, sim, mas por quê? E aí você argumenta e a ideia é implementada. Exatamente. E quantas ideias nossas não são acatadas? Né? Porque, inclusive, na nossa confraternização tivemos aí uma festa fantasia que não... foi cultura também, né? Exatamente. Num dia assim, do festa, e se fosse a fantasia? Eu falei, vou falar, vai que. Né? E deu, e hoje em dia, todo evento que nós fazemos dentro da Toagro, nós temos um formulário de satisfação. Sim, isso é fit cultural também. E já tá virando cultura, né? Basicamente, eles já querem que vire cultura a festa temática, não é nem a festa fantasia, é uma festa temática. Gente, nós temos vários projetos que fazem parte da nossa cultura e é engajamento, né? Porque eu tenho essa concepção, eu sei que você também entende que o colaborador que está engajado, ele não vai ser aquele colaborador que ele chega às 8 e conta o horário para sair meio-dia, voltar às 14, sair às 18. Ele não se importa em ficar um pouco mais dentro do horário porque ele entendeu da cultura e do propósito da empresa. Exatamente. Mas uma coisa que eu admiro muito na Toagro é que eu posso até ficar um pouco a mais, mas se eu precisar para algo pessoal, resolver alguma coisa, eu acho que eu nunca vi ninguém sendo negado, ninguém fala assim, não pode. É sempre recíproco, né? Exatamente. É isso, é porque quando se chega, se entendeu do propósito, né? Eu estou ali, é uma empresa de vendas, como eu falei, mas eu tenho todo um propósito e eu estou engajada, porque a nossa missão é contribuir para a produção de alimentos no mundo. Isso aí você pode perguntar a qualquer colaborador da nossa empresa, né? Eles saberão responder, né? Qual é o propósito da Toagro? Não, eu contribuo para a produção de alimentos no mundo. E não tem um marketing melhor do que um colaborador feliz, né? Né? Eu acho que nós estamos indo no caminho bem, né? Acho bom, também. Né? Espero. E se a gente não tiver no caminho, a gente vai fazer de tudo para que a gente esteja. É o que eu falei, a gente precisa sempre dar para melhorar. É no projeto, é no recrutamento, é ali no dia a dia, vocês que estão ali nas coordenações, na gestão do negócio, né? É porque a gente vê o que precisa ser melhorado, mas a gente precisa se analisar, né? Para o nosso gerente comercial, administrativo, RH, olha, vamos reforçar isso aqui, assim, e aí as coisas acontecem, né? Exatamente. E agora falando sobre desafios culturais. Quais foram os maiores desafios na implementação do... a cultura sempre existiu, mas a implementação do manual de cultura. Olha, o maior desafio para você implantar uma cultura é você fazer o colaborador entender qual é o propósito da empresa, né? Porque se você não fazer o colaborador entender por que você está implantando aquilo ali, ele pode entender que é algo pessoal, né? É algo relacionado à pessoa. E não, quando nós escrevemos o manual, nós deixamos bem claro que ali não tinha nada relacionado a pessoas, era ao projeto e ao propósito que a gente estava implementando, né? Mas aquele colaborador que tem aquela cultura contrária, quando ele lê o manual, ele faz assim, nossa, tá pegando no meu pé, né? Mas não, é porque ele sente que realmente ele precisa melhorar naquilo ali ou ele mesmo não vai se sentir bem no ambiente. E o Edvan sempre fala que quando o seu entendimento, a sua cultura e a da empresa não elas estão ali, mas elas não se encontram mais, não dá mais para caminhar juntos, não faz sentido, né? Não faz mais sentido, né? Então, chega um momento que não, aqui não dá, né? Mas esse desafio de colocar
de fazer com que o colaborador entenda que aquilo ali por trás tem todo um propósito, que é a nossa missão, né? Missão, visão e os nossos valores. É um desafio, mas nós conseguimos superar, graças a Deus. Exatamente. E você sabia que, já que você falou isso, sobre essa questão de quando um colaborador ali falava assim, isso aqui é para mim, tá pegando no meu pé, essa questão do eu, pessoa, estou sendo atingido, é algo cultural brasileiro? Sim, o então, brasileiro ele é cheio de mimimi, vamos dizer assim, já está, né? Exato. Sabe o que acontece? É que quando as nossas relações, elas são próximas demais, digamos assim. Então, nós levamos para o pessoal o que é profissional Sim. também, o que em outros países não acontece. Exatamente. Então, para nós, brasileiros, como nós levamos tudo para o pessoal, se algum dia eu falar, olha, assim não está errado, não está certo, então eu não estou falando sobre o cargo, eu estou falando sobre a pessoa, no entendimento. Exato, deles, né? Exatamente. Vamos dizer assim. Mas sabe por que isso acontece? É porque nós já temos, nós que eu digo pessoas, né? A maioria ela já tem uma carga de negatividade, né? A gente já acorda com notícias ruins, a gente já acorda com hoje eu queria dormir mais um pouco, hoje eu queria chegar um pouco mais atrasado, já tem aquele negativismo, né? Então, quando você chega para uma abordagem, né, sobre a cultura, igual a gente está falando, aí já acha que é algo pessoal, né? Ah, mas é porque não gosta de mim, é porque, né? Mas agora eu quero te perguntar assim, você que já está aí um ano conosco, né? Como você já falou, como que enxerga a cultura, né? Mas o que é mais importante para o colaborador observar dentro de uma empresa, né? Quando ele chega, a cultura, como você chegou e viu. Os valores, saber se estão alinhados. É uma coisa que eu sempre falo, os valores, eles podem ser diferentes, eles não podem ser opostos. Exatamente. Então, se eu tenho, digamos assim, aquela diferença, para mim isso é muito importante. Para a empresa é importante, mas não é um dos mais importantes. Mas para o colaborador isso é muito importante, tudo bem. Agora, se for oposto, aí realmente não dá. Então, como colaborador, para eu entrar em uma empresa ou para eu ir atrás de um emprego, eu vou tentar entender como que os valores, o que é levado em consideração, o que é importante, o que não é, o que eles prezam, o que eles não prezam, como que funciona, como que é o dia a dia, quais são as comemorações, que comemoram, que não comemoram, toda essa questão. E até uma sugestão, né, que a gente dá para aqueles que querem trabalhar conosco, né, Eduardo? Porque eu entendo que a nossa cultura está bem forte, porque o que a gente recebe de currículos nas nossas, né, nos nossos canais de relacionamento, né? Então, assim, a gente vê que as pessoas, eu recebo muito, né, no Instagram, as pessoas, como eu quero trabalhar nessa empresa, como eu faço? Porque a cultura, ela está fortalecida e ela está sendo transmitida, que a pessoa que está lá do outro lado, ela está sentindo o nosso fit cultural. Sim. Né? E, como você falou, quando o próprio colaborador fala que está gostando de trabalhar naquele ambiente, porque o que eu vejo? O ambiente, nós passamos a maioria do tempo dentro daquele ambiente, né? E ele tem que estar alinhado, né? Exatamente. Com respeito, né? A gente trata muito a questão do respeito, da honestidade, da transparência. É fácil? Não é, porque tem pessoas que ainda não estão com isso aí bem profundo dentro de si, né? De externar o que quer falar, né? A gente ainda tem colaboradores nesse sentido, mas a gente vem trabalhando no fortalecimento, né? Até as nossas dinâmicas, no nosso fortalecimento da cultura, a gente leva para esse lado, para que o colaborador faça, né? Sim. E não é só na empresa, né? A nossa empresa é uma empresa do agro, né? Ela tem pessoas aí de diversas formações, né? A gente tem administração, agrônomo, né? De várias formações, mas eu vejo que essa cultura, ela precisa, em toda e qualquer organização, ela é fundamental, né? Eu dizer, olha, colaborador, você está chegando aqui, a gente trabalha dessa forma, você gostaria de trabalhar assim conosco? Sim. Não que ela não seja flexível, como eu falei, né? Mas ele tem que vir ciente, né? Hoje em dia, já falando sobre o colaborador estar ciente, eu sou o mais transparente possível no processo seletivo. Né? E precisa, até porque é um dos nossos valores, a transparência. Por quê? Porque não é para a pessoa chegar e ser uma surpresa.
Exatamente o que eu falei na entrevista é o que você vai ver aqui. Então eu não vou mascarar, eu não vou maquiar, falar, acontece dessa forma e não acontecer. É exatamente o que acontece. Por quê? Porque a gente precisa ter essa transparência para ele já entender que esse é o jeito de ser Toagro, transparente. Com certeza, e a gente trabalha muito isso diariamente, né? Eduardo, e quando você vai fazer esse processo seletivo, você sente que as pessoas que chegam até nós, tem aquelas sim que já sabe que é a empresa e tal, mas ainda existe pessoas que vêm aleatório, que não conhecem a cultura da empresa, tá só buscando um emprego, vamos dizer assim. Sim, tem. Né? E é muito fácil filtrar essas pessoas. São, assim, táticas, formas, perguntas específicas que fazem com que a pessoa fale. É engraçado que as perguntas em alguns processos seletivos, ou quando pergunta assim, mas por que o recrutador pergunta isso? Eu acho isso tão bobeira. Não é bobeira. A gente pergunta aquilo ali porque a gente quer extrair algo. A cultura do colaborador, vamos dizer assim. Exatamente. Então, eu vou fazer uma pergunta que às vezes não faz sentido para você, mas eu quero extrair com aquela pergunta algum valor, algum princípio, algum comportamento, alguma tradição que a pessoa tem ou algo relacionado à pessoa, pessoal. E o que a gente vê muito é que sempre, eu e a Edvan, nós participamos aí dos finalistas, né? E a gente vê que a pessoa acha que vai ser uma pergunta técnica, né? E a gente quer entender de pessoas, né? O comportamental ali, às vezes a pessoa trava, porque ela já vem preparada para uma resposta técnica. O técnico é treinável, né? Agora o comportamental, só a cultura que vai modificar. Exatamente. Então a gente tem esse cuidado. E uma coisa que eu tenho para mim e eu implemento nos processos seletivos da Toagro é que tem que ser leve, tem que ser tranquilo. Assim como nós somos lá, né? Exatamente. Então, eu já chego com um sorriso, eu pergunto como é que tá a pessoa, como é que... para o quê? Para quebrar aquele gelo principal. Porque quando a pessoa está fazendo entrevista, ela tá nervosa. Então, isso é a gestão organizacional que a gente fala, né? Exatamente. Que é a forma de eu chegar, não é algo engessado, né? A gente faz o nosso planejamento estratégico ali, que também faz parte da nossa cultura, não é porque a gente planejou uma meta ali, né? Que ela não pode ser modificada, né? Mas, assim, a nossa empresa, ela é uma empresa de vendas, mas ela necessariamente, ela tem pessoas. Exatamente. Né? E aí essa cultura de reforçar diariamente, porque pessoas têm sentimentos, né? E os sentimentos, eles geram ações, e se ele não tiver num ambiente de trabalho, onde é agradável, né? Onde ela é entendida e onde a cultura é fortalecida, com certeza ela não vai ficar por muito tempo. Exatamente. Vânia, e de que maneira você acredita que a implantação da cultura ou ter essa cultura tão forte tem impactado positivamente nos resultados da Toagro? É muito claro isso para mim, porque nós temos metas a cumprir, né? A gente acabei de falar, o nosso planejamento estratégico, lá nós temos metas a cumprir. E nós temos esse engajamento que é diário para o cumprimento das metas, porque não é fácil, né? Não só na nossa empresa, mas qualquer outra empresa, a gente tem as metas e a gente acompanha o cumprimento dessas metas. Se a equipe não estiver engajada, a meta não vai ser cumprida. Isso é fato e a gente vivencia isso aí, né? E quando a equipe está engajada, o cumprimento da meta é muito mais fácil. Um ajuda o outro, todo mundo entende do propósito. A gente fala lá, por ser uma empresa de venda, não só a nossa equipe comercial, mas todos da empresa, administrativo, né? Aqueles que cuidam do nosso bem-estar, como a gente chama, todo mundo tem essa consciência, isso nós já colocamos na cultura da nossa empresa, né? Que todos eles têm a consciência do nosso propósito, que é contribuir para a produção de alimentos do mundo, e todos têm o seu papel importante ali. Isso já é cultura nossa também. Exatamente. Falando um pouquinho sobre inovação e adaptabilidade, uma das palavras ali chaves da Toagro. A adaptabilidade. Como que a Toagro aceita a inovação ou o novo ali vindo dos colaboradores? Somos abertos a isso? Você já vivenciou isso. Exatamente. Né, gente? Assim, a gente tem, como eu falei, né? A cultura, ela precisa ser flexível, né? Nós temos... eu e Edvan, os nossos princípios, nossos valores que estão ali propostos no manual,
mas nós somos flexíveis, abertos, desde que a sua ideia, vamos dizer assim, né, ela me convença. Eu sempre fala isso, não, me convence aí que você está certo, né? Sim. E essa adaptabilidade é tanto do colaborador para a empresa, quanto de nós para a realidade do colaborador, né? Porque se eu for uma empresa que eu tenho uma cultura muito rígida, que ela não é flexível, dificilmente você vai encontrar todas as mãos de obras que você precisa, né? Escuto muito, não temos mão de obra, mas será que não é a empresa que está tão rígida na sua cultura que não aceita um colaborador de uma forma diferente e tentar ali adaptar, né, ceder dos dois lados, né? Porque existe pessoas de diversas maneiras, né, pensamento diferente, mas se você alinhar a sua cultura à cultura dela, tudo se torna mais fácil. E a adaptabilidade, ela é fundamental, não só na empresa, mas em casa, né, sua vida pessoal. Você precisa, a gente vive em adaptabilidade. Olha a pandemia. Exatamente. Quanta adaptabilidade a gente precisou fazer, né? Adaptar, usar máscara e tudo. E eu comparo isso aí que as pessoas, inclusive, ficaram até mais fragilizadas após a pandemia, mais sentimentais, né? E no processo seletivo, a gente tem que pensar nisso também, né? Eu, enquanto empresa, quantas pessoas perderam entes queridos após a pandemia, então eu preciso me adaptar, de tratar essa pessoa. Temos pessoas que chegam, que estão depressivos e às vezes só precisa desabafar, ter uma conversa e que tudo está resolvido. Tem colaborador que está apreensivo, não está seguro ali no seu cargo e você chega e conversa, você mesmo já viu isso, né? Acalma o colaborador, né? Porque não é porque aconteceu algo ali que também vai acontecer com ele. Então, essa adaptabilidade, né? Trazer o colaborador para esse aconchego, né, de pessoa mesmo, é fundamental. Falando um pouco sobre aprendizado pessoal, você já aprendeu depois que a cultura da Toagro foi implementada? A gente aprende todo dia, né, Eduardo? Sim. Eu sempre falo que nós somos seres humanos que estamos aqui para aprender. E eu tenho aquela concepção, né? Eu estou aprendendo ou desaprendendo. Eu não estou estagnado aqui, né? E a gente aprende diariamente. Às vezes você senta ali num cafezinho com um colaborador ou com um fornecedor que chega, né? Um cliente fala uma palavra, você fala, nossa, eu vou implantar isso aqui na minha cultura, eu não tinha percebido isso aqui, né? E aí a gente vai adaptando, mas o aprendizado, ele é diário e nós estamos aprendendo a todo momento. É com a criança, é com o colaborador, é com, né? E agora que mesmo nós estamos aprendendo, a gente fala todo dia sobre isso, às vezes você fala uma coisa, eu falei, olha, isso aí realmente a gente estava, né? Sim. Precisa melhorar em todos os aspectos, a gente aprende. Maravilha. Estamos aí quase chegando à reta final do nosso podcast. O tempo voa, né? Sim. Falando um pouquinho agora sobre o que você falaria para uma empresa que quer implementar, quer ali ter sua cultura organizacional fortalecida, quer que todo mundo, que os colaboradores estejam alinhados à cultura organizacional. O que você falaria? Eu sou suspeita para falar, porque eu acho que, eu tenho certeza que uma das coisas mais assertivas que nós fizemos na nossa empresa foi fazer a implantação da cultura organizacional e lançar essa cultura, externalizar. A dica que eu dou, né? Primeiro, nós que somos empresários, a gente tem que ter a humildade de saber onde nós estamos, saber onde nós queremos chegar, né? O que eu quero, qual é o propósito da minha empresa, não é só aquela missão, visão e valores, o que tem por trás daquilo ali. Primeiro eu tenho que fazer uma autoavaliação, né, de quanto empresário, enquanto pessoa também, que nós também somos pessoas, o que eu quero para a minha empresa, quais são os valores que são inegociáveis, que a gente colocou lá no nosso manual, fazer essa avaliação para daí você começar a escrever a sua cultura mesmo, né? Porque às vezes está ali só na sua mente e você acha que todo mundo sabe, mas só você está sabendo, né? E ter simplicidade, entender que a gente sempre aprende com o colaborador, com os colegas da mesma área, né? E ter essa simplicidade de querer, acima de tudo, acima de implementar a cultura, dessa gestão organizacional, entender que é de pessoa para pessoa.
Essa é uma das dicas que eu dou, né? E tá sempre buscando conhecimento. Você é prova viva disso, que nós lá na Toagros, nós somos inquietos e buscamos conhecimento incessante, né? Então, muitas empresas, né, não desfazendo, não mais estagnam, né? Ah, minha empresa é assim, eu vou fazer assim, né? Não, nós buscamos conhecimentos e cursos técnicos de área que não tem nada a ver com agronegócio e a gente pega o que há de bom lá, implementa e dá super certo, né? Sim. Então, assim, buscar conhecimento é fundamental, por mais simples e mais iniciante ou mais milenar que seja a empresa, ela precisa estar buscando conhecimento para adaptar à realidade, né? Porque eu contratar 10 anos atrás não é a mesma forma do que eu contratar hoje. As pessoas são diferentes, como eu falei, após a pandemia. Então, essa adaptabilidade, buscando conhecimento, para que as pessoas que eu quero que estejam comigo, elas sintam o meu fit cultural. Exatamente. Uma outra dica que eu daria também para quem está querendo, uma empresa que está querendo começar, é ver o que já existe na empresa de positivo e ver o que existe de negativo também. Era o que eu ia falar, né? Eu falando de mim e do Edivan também, a gente olha, se espelhar em outras empresas, né? A gente sempre fala isso, eu vejo onde outras empresas estão e onde eu quero chegar. Nossa, aquela empresa ali, ela tem uma cultura muito forte, ela desenvolve dessa forma com o colaborador, ela tem uma venda dessa forma, então eu olho aquela empresa e eu me identifico com ela e eu pego o que há de melhor, né? Eu olho aquela empresa, onde ela está, eu falo, eu quero chegar ali, né? Eu me espelhar em pessoas que já estão onde eu quero chegar. Exatamente. Essa é uma dica que nós vivenciamos, inclusive, né? Olhar para pessoas que já estão onde nós queremos chegar. Que é a forma da gente melhorar constantemente. Exatamente. Né? E outra dica que eu daria também para as empresas que querem aí implantar ou começar a organizar a cultura. Exatamente. Né? É o que? Vivam a cultura. Tenham guardiões da cultura. Da cultura, exatamente. A cultura é o que muitos empresários, inclusive, eles nos procuram para saber como a gente está implantando a cultura e os nossos projetos, né? Vários projetos a gente já apresentou para outros empresários, né? Estamos sempre à disposição, nós não somos aquela empresa que guarda projetos, né? E a gente fala, vivencie o que você prega. Né? Exato. Um exemplo muito claro é o nosso projeto Tô na Medida. Né? Nós temos que vivenciar ali com o colaborador, no dia a dia, os lanches que oferecemos. Né? Então, é vivenciar aquilo que você quer que o colaborador vivencie. Exatamente. Chegando ali quase no final, mas nós temos um último tópico. E o futuro da cultura organizacional da Toagro, qual que é? Como que você vê? Então, a gente tem vários projetos, você já sabe disso aí, né? E uma das nossas, não é uma preocupação, mas é um desejo, é que a nossa equipe, né, os nossos colaboradores, eles transmitam aquilo que a gente quer, né? Esse futuro da cultura organizacional, nós somos uma empresa que estamos crescendo, já temos várias unidades, fazemos os nossos meets aí, né, mensais com o colaborador, mas nós não temos contatos com todos os colaboradores. E o futuro da cultura é que ela seja cada vez mais forte para que aquele colaborador que entre na empresa, embora ele não tenha contato direto conosco, né? Eles tenham contato com seus gestores imediatos, que são os guardiões da cultura, e eles consigam pegar essa essência que nós escrevemos no nosso manual. Né? Eu vejo que o futuro da Toagro é esse, que é aqueles que já estão conosco, né, que são os nossos gestores e aqueles que irão entrar e que fazem parte da organização, da cultura da empresa, eles possam ser os guardiões, como já são, e ser um transmissor da nossa mensagem. E que a cultura continue se adaptando, melhorando. Com adaptabilidade e melhorar sempre. Sempre dá para melhorar. Exatamente, sempre dá para melhorar. Exatamente. Eduardo, e você, enquanto nosso colaborador, nosso gestor de RH, qual a sua sugestão aí para as outras empresas que
que também querem vivenciar a cultura, primeiro nós estamos à disposição, viu, gente? Sim. Se vocês quiserem fazer um benchmark, né, Eduardo? Estamos dispostos, disponíveis. A nossa comunicação, ela é fluida, né, e bem aberta, né, mas o que você diria para os colaboradores que gostariam de entrar na Toagro, qual a sua sugestão de relacionada à cultura? Bom, estudem um pouco sobre a empresa, estudem, vão nas redes sociais, para quê? Para Agora entender. nós temos o nosso site, Exatamente. Que tem muito sobre nós. Temos lá. Instagram, temos LinkedIn, temos o nosso site, vamos ter o nosso podcast, temos o nosso canal no YouTube, e temos basicamente todas as redes sociais possíveis. LinkedIn. Então estudem sobre a Toagro, mas também sempre com um olhar. Eu vou me adaptar à cultura dessa empresa? Não só assim, eu quero muito, porque querer é um dos, digamos assim, dos passos principais. Mas eu preciso entender se eu vou me adaptar àquela cultura. Exatamente. Se dentro daquela empresa tem o que eu preciso para me desenvolver como pessoa, para me desenvolver como ser humano também. Se eu vou ser feliz ali dentro da empresa, porque é muito importante eu trabalhar feliz. Exatamente, é o que a gente fala, né? A gente passa a maior parte do tempo ali dentro da empresa, né? E o meu sonho tem que estar ali dentro. Sim. E o ambiente, que é o que a gente mais bate na tecla, né? Que são os nossos valores, ele tem que ser um ambiente agradável. Sim. Né? E graças a Deus, hoje nós estamos com um ambiente muito agradável, né? Um exemplo disso é o nosso evento que nós tivemos aí no sábado. Nós tivemos um treinamento que começou às 9 horas da manhã e foi basicamente até às 9 horas da noite. Terminou com todo mundo com um sorriso no rosto, super feliz, super animado, já perguntando quando seria o próximo. Então isso é um exemplo de como a nossa cultura está fortalecida e como a nossa cultura é positiva. Tem uma dica que eu esqueci de falar, mas para as outras empresas, né, que querem implementar a sua cultura, crie rituais. Crie rituais que fiquem na cabeça do colaborador, que sejam gravados na mente. A gente busca muito isso lá, né, Eduardo? Que impactem, né? Não só aquela empresa que eu vou lá entregar meu trabalho e não. O proprietário, o empresário, ele tem que criar rituais de fortalecimento da cultura, né? É reunião com a liderança, né? Às vezes eu não tenho líder, eu faço reunião com o meu próprio colaborador. E a cultura, ela não tem tamanho de empresa. Ela pode ser para uma micro, uma pequena, uma grande, uma enorme empresa, né? É aquilo que você vivencia diariamente. Exatamente. E finalizando a sua última pergunta, pesquisem e tenham vontade, interesse. Acho que é uma das coisas que eu mais observo numa entrevista é se a pessoa tem interesse realmente em estar dentro da empresa, se ela está animada, se ela tem aquele gás assim, eu quero muito fazer parte da equipe. Então acho que isso aí é primordial, até porque a gente sabe quem vai fazer ou não diferença na empresa, né? Porque se eu faço uma entrevista eu tô assim, não, tanto faz. E para finalizar, né, que o nosso tempo já está aí, falando agora para os empresários, né, tenham pessoas que estejam na sua liderança, que compre o seu propósito, que comprem, né, o seu sonho enquanto empresário, né? Eu tenho que buscar pessoas que estejam comigo, que levem para o colaborador e externalizem o propósito da empresa. Isso não pode ser apagado, né? Porque senão a cultura oculta ela vem existir. E a sua cultura enquanto empresário, que é a extensão do seu CPF, por que você tem a sua empresa? É só para vender? Não, eu tenho um propósito por trás disso. E eu preciso externalizar isso para a minha liderança e, consequentemente, todos os colaboradores, eles estarão aí com a cultura firme aí. Na ponta da língua. Mas, maravilha. Assim, Eduardo, quero te agradecer, né? Foi assim um bate-papo, porque não era nenhum entrevistando o outro. Mas eu quero te agradecer, assim, por fortalecer, né, a nossa cultura. A gente tem um endomarketing muito forte e ele é o que realmente fortalece a nossa cultura e
por você acreditar, né, no nosso projeto, já está aí um ano conosco, né, Sim. e acreditar em nosso projeto além de uma empresa de vendas, mas que tem um projeto e um propósito bem maior, né, com pessoas da comunidade, né, Sim. com os próprios colaboradores dos projetos que a gente desenvolve e que nós possamos aí juntos fortalecer cada dia mais a nossa cultura. Maravilha, obrigado e muito obrigado também pela oportunidade, Né? Agradecer pela oportunidade de vivenciar, de conseguir vivenciar essa cultura. No dia a dia ali, no né? dia a dia, exatamente. De não só vivenciar a cultura, mas também de evoluir como pessoa e como profissional. Porque nesses últimos tempos eu tenho aprendido muito e atuado... Isso é cultura também, exatamente. né? Uma das coisas que você falou no começo aqui do nosso bate-papo é sobre essa procura pelo conhecimento. E vocês... passam isso para os colaboradores também. Então, eu consigo ver o quanto investem em mim como colaborador para que eu vá melhorando não só como profissionalmente, mas também pessoalmente. E isso é muito bom, isso é muito gratificante. Isso faz com que eu fique feliz e seja E mais engajado. Exatamente, né? um defensor da cultura da Toagro. Cultura, exatamente. Exatamente. Bom, galera, então estamos chegando aqui ao final Ainda do tinha nosso... muita coisa para falar, né? Mas Esse assunto aqui rende o dia todo. vamos fazer o episódio 2. A parte 2, a parte 2, exatamente. Bom, muito obrigado a todos vocês que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo. Mais um episódio do nosso ToAgroCast chega ao fim. Então eu gostaria de dar um bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei a hora que você está nos ouvindo ou nos assistindo, mas muito obrigado por ter estado aqui conosco.